a graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre a sabedoria te leva à verdadeira felicidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela rica oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Abençoa a todos que ouvirem, a cada familiar representado, que vidas venham ser alcançadas para a glória do teu nome. Te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. A verdadeira sabedoria, ela conduz a pessoa, à felicidade. A sabedoria te leva à verdadeira felicidade. Quem é que não quer ser feliz? É o desejo de todo homem. Todos almejam serem felizes. E onde encontrar esta felicidade? Como viver essa felicidade plena, Lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 3, vai nos falar de um homem que buscou, compreendeu o caminho dessa verdadeira felicidade. Eu gostaria de compartilhar com você, para que você tenha esse entendimento. Aonde encontrar a verdadeira felicidade? A felicidade duradoura, legítima, autêntica. Então, no livro de 1 Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4, diz assim: E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e lhe disse: Pede-me o que queres que te dê. O versículo de número 8 diz assim: Teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Amém. Bem, então veja que o movimento de todo homem é buscar a felicidade. O objetivo final do homem é encontrar essa felicidade. O homem busca a própria satisfação, como realização dos seus desejos, E adquirir o conhecimento. O homem procura em toda a sua vida adquirir conhecimento para encontrar essa felicidade. Porém, o que todo homem precisa saber é que a felicidade não é simplesmente obter conhecimento. Conhecimento das coisas, conhecimento de como adquirir dinheiro, conhecimento de como adquirir status, poder. A verdadeira felicidade se encontra na sabedoria e não no conhecimento. Então podemos encontrar isso através das Escrituras. Em primeiro lugar, precisamos entender a diferença entre conhecimento e sabedoria. O que é conhecimento? Muitas pessoas acham que conhecimento e sabedoria são sinônimos. É a mesma coisa, e não é. Uma coisa é distinta da outra. Conhecimento é distinto de sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento é aquilo que se tem, que se obtém através de informações. Quanto mais informações, mais conhecimento você vai ter. Agora, a sabedoria, ela é a habilidade de colocar em prática o conhecimento. Conhecimento você adquire,
através de informações. Sabedoria é uma habilidade de colocar em prática, com discernimento, aquilo que você adquiriu por meio de conhecimentos. Bem, a palavra sabedoria é uma palavra grega, né, proveniente do grego, que significa sofia, né, significa excelência mental, no seu sentido mais pleno. Enquanto o conhecimento se adquire por meio de estudo e experiências próprias, a sabedoria é desenvolvida por meio de reflexão e discernimento. Então, veja que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Não é sinônimos. Uma coisa é distinta da outra, né? O conhecimento é saber algo, né? E a sabedoria é saber como aplicar aquilo que você conheceu. Então, o conhecimento é saber algo, é entender algo. E a sabedoria é saber aplicar aquilo que você sabe, né? É interessante que tem um escritor e jornalista britânico chamado Miles Kinton. Ele tem uma frase sábia, muito interessante. Ele diz assim: o tomate é uma fruta, né? Isso você pode pesquisar. Alguns pensam que tomate é simplesmente um legume, né? O tomate ele é uma fruta. Então, Miles, ele com sabedoria, né, esse escritor britânico, ele diz assim: o tomate é uma fruta, mas você não vai colocar o tomate na sua salada de fruta. Você tem o conhecimento que o tomate é uma fruta, mas com sabedoria, você não vai colocar o tomate na sua salada de fruta. Essa é a diferença entre obter conhecimento e ter sabedoria, discernimento. Então, sabedoria envolve muito mais que o conhecimento. A sabedoria é você saber aplicar o seu conhecimento. Então, é necessário você obter conhecimento. E depois de você obter o conhecimento, você ter o discernimento para saber aplicar com sabedoria aquilo que você conhece. Foi isso que Salomão foi buscar. Bem, então voltando aqui para o texto bíblico de Salomão, no contexto de Salomão, Salomão ele tinha conhecimento de Deus. Ele foi apresentar sacrifício. Ora, quem apresenta sacrifício ao Senhor é porque tem intimidade, conhecimento com o Senhor. Não basta ter um conhecimento intelectual. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Então Salomão ele vai oferecer sacrifício, porque no versículo 4 diz assim: foi o rei a Gibeão para oferecer sacrifício no monte ali para o Senhor. E não basta ter esse conhecimento, é necessário ter intimidade, porque Salomão ele ouve a voz do Senhor em sonho. Em sonho ele consegue ter esse discernimento, ter esse conhecimento, que quem estava falando com ele era o Senhor. Isso é questão de intimidade. Você ouvir a voz de alguém sem ver aquela pessoa é porque tem intimidade. Quantas vezes, talvez você está ouvindo essa mensagem, você já se encontrou em algum lugar e você ouve a voz da pessoa sem vê-la, mas você consegue discernir, consegue entender quem é que está falando com você, porque você tem uma intimidade, uma afinidade com aquela pessoa. Então, o conhecimento, conhecer a Deus, não basta ter informação, é necessário ter uma intimidade. E Salomão ele demonstra ter essa intimidade, porque no versículo 5 diz assim: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Salomão não viu a Deus, ele ouviu a voz de Deus. E lhe disse: pede o que quiseres que te dê. Respondeu Salomão. Então veja que há um diálogo, uma intimidade. Quem tem um diálogo com outra pessoa, porque há um nível de aproximação, há um nível de intimidade. Ninguém pode ter um diálogo com Deus simplesmente por um conhecimento cognitivo. É necessário mais do que isso. Tem que haver uma intimidade. Bem, a voz que fala com Salomão é a fonte de sabedoria. Essa voz que Salomão está ouvindo, pede o que quiseres que eu te dê, essa voz é a fonte da sabedoria. A sabedoria tem voz e ela clama para que você tenha sabedoria. Ela clama para que você o busque com sabedoria, para que você venha obter essa verdadeira felicidade. Lá no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo de número 1, o texto diz assim, ó: não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então, a sabedoria tem voz. É isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que por obter conhecimento, ela se torna sábio. Não.
Ter o conhecimento não vai te tornar sábio. Sábio é aquele que sabe aplicar o conhecimento com sabedoria e com discernimento. Então a sabedoria, ela tem voz. Ela tem voz e ela clama. Então aquilo que tem voz e clama é uma pessoa. É uma pessoa. É mais do que ter o conhecimento. A sabedoria é uma pessoa. Ela tem voz e ela clama. Ora, o convite da sabedoria é para todos. E o seu apelo é espiritual. Você não vê, mas é um apelo espiritual. Por isso, para que você compreenda, tem que ter esse conhecimento, essa intimidade, para que seu ouvido consiga entender as coisas espirituais. Então, a sabedoria, ela tem voz e é espiritual. E ela deseja habitar. Ela clama porque ela deseja habitar. Veja no capítulo 9 de Provérbios, o versículo 1, o que próprio Salomão diz? A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então, está dizendo aqui que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as 7 colunas. Quem edifica uma casa é porque tem vida. Tem vida, né? Bem, ela tem 7 pilares. Esses 7 pilares significam o número da perfeição. O número da perfeição. Lá em Tiago, capítulo 3, o versículo de número 17, o Tiago, ele vai nos apresentar essas colunas que Salomão está dizendo. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo de número 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, veja que aqui Tiago ele vai relatar, né, esses 7 pilares da sabedoria que Salomão fala lá em capítulo 9, versículo 1. Ele diz assim, ó, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, ele fala, ó, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidades e hipocrisias. Ele vai citar aqui os 7 pilares que essa casa construída, que a sabedoria está clamando. É essa casa que Salomão está falando lá em capítulo 9, versículo 1 de Provérbios. Que a sabedoria, ela clama e ela busca uma casa, ela constrói uma casa. Então Tiago está mostrando aqui que esta casa tem esses 7 pilares. E o primeiro pilar que ele vai aqui mencionar é pura. A sabedoria, ela vem do alto, tem esses 7 pilares. E o primeiro pilar que ele vai dizer aqui é que ela é pura. Ela é pura. Bem, então é a pureza, né? É a primeira da lista. Para adquirir essa sabedoria, então é preciso buscar com pureza esta pureza. O que é essa pureza, né? Esta pureza está se falando de algo que é santo. Puro é aquilo que é santo. Então, a sabedoria, ela clama, ela edifica uma casa e ela é santa. Lá em Provérbios, capítulo 9, o versículo 10 diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, quando o Tiago fala que a primeira lista de Tiago, dos pilares da casa que o Senhor quer edificar, é puro, é santo, ele vai dizer que o princípio da sabedoria é o que? O temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que quer ser feliz de verdade. Aquele que quer ser bem sucedido em todos os seus empreendimentos. Aquele que quer se destacar. Aquele que quer ser cheio de sabedoria, em primeiro lugar, ele tem que saber que a sabedoria é uma pessoa santa. É uma pessoa santa. E o princípio de adquirir essa sabedoria é o temor para com essa pessoa que é santa, que é o Senhor. Então, o temor é o princípio da sabedoria. Aquele que não tem o temor, a pessoa pode ter até o conhecimento. Quantas pessoas têm o conhecimento cognitivo? Quantas pessoas têm o conhecimento intelectual de Deus? Ela tem informações de Deus. Tem vários teólogos. Tem pessoas que se formaram em teologia. Fizeram doutorado em teologia. Ela tem um conhecimento, mas não tem sabedoria. Ela não consegue aplicar aquele conhecimento na vida dela.
Quantas pessoas fizeram teologia, mas bebe, fuma, se prostitui, vão pular carnaval? Quantas pessoas? Porque ela tem um conhecimento, mas não tem a sabedoria, ou seja, elas não sabem aplicar aquele conhecimento para a vida dela, portanto não traz resultado benéfico. Quantas pessoas são infelizes, não têm alegria, não têm felicidade, tem informações, ela até tem informação de Deus, da Bíblia, da religião, mas não tem vida, porque não sabe aplicar o seu conhecimento para a sua própria vida. Então, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E Jesus é a fonte da sabedoria. Temer ao Senhor Jesus traz verdadeiramente a felicidade. Aquilo que Salomão está falando lá, aquela voz que falou com Salomão, pede o que quiseres. Aquela voz que Salomão fala lá no capítulo 8, versículo 1, que a sabedoria clama, essa voz encarnou. Jesus é a sabedoria encarnada. Lá em Colossenses capítulo 2, o versículo de número 3 diz assim, ó, Colossenses capítulo 2, eu vou achar para vocês aqui, ó. Versículo de número 3 diz assim, ó: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. No versículo anterior ele diz assim, ó: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Cristo, Senhor Jesus. É sabedoria encarnada. Aquela palavra que clama. Aquela palavra que Salomão ouviu. Esta palavra, o verbo encarnado, como diz lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo se fez carne. É a sabedoria encarnada, é Jesus. Aquele que não tem temor a Jesus não tem sabedoria. Portanto, não consegue aplicar o seu conhecimento à sua própria vida. Portanto, nós vemos tantas pessoas infelizes. Pessoas buscando a felicidade em lugares onde ela não vai encontrar. Muitos têm buscado a felicidade em outras fontes. Na religião, em profetas. Porque a fonte da sabedoria é Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. O que é um tesouro? O tesouro é algo que está escondido, você tem que buscar. E muitos têm buscado em outra fonte. Alguns têm buscado na religião. A religião não traz felicidade para ninguém. A religião não produz a verdadeira felicidade. Profetas também não vai produzir felicidade em ninguém. Hoje está um desespero correndo em busca de profetas para saber a sua felicidade. Você não precisa de ir atrás de profeta, por exemplo, para saber com quem você vai casar, você deve casar. Isso é você que tem que escolher. O apóstolo Paulo, ele dando um conselho, ele diz assim, ó: você casa com quem você quiser, desde que seja no Senhor. No Senhor, a escolha é você quem faz. É você quem faz, você tem um livre-arbítrio. Se você escolher bem, o Senhor vai abençoar a sua escolha. Então, se você quer casar, você não precisa perguntar para profeta, sair correndo atrás de igreja, receber uma profecia se você vai casar, com quem você vai casar. É você quem escolhe. Você é livre. Você tem um livre-arbítrio. As suas escolhas, se estiverem pautadas com a vontade de Deus, será bem sucedida. Como que deve ser pautada? Ele diz, desde que seja no Senhor, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não há união entre o santo e o profano. Você diz que é de Deus e procura uma pessoa do mundo para se unir a você, jamais você vai ser feliz. Você quer casar, mas você não consulta a Deus. Você vai pelos seus impulsos, você não vai ser feliz. Agora, se for no Senhor, debaixo da vontade do Senhor, você não precisa procurar profeta. O Senhor vai te abençoar. A sabedoria, né? Bem, Salomão buscou em Deus sabedoria. E o Senhor lhe deu sabedoria e lhe acrescentou bônus. Não apenas sabedoria, mas o Senhor ainda deu bônus para ele. Porque diz assim, ó, o versículo 12, diz assim, ó: Salomão então pede sabedoria. O Senhor dá sabedoria, mas o Senhor dá um bônus a ele. Diz assim, ó: farei segundo as tuas palavras. Eu te daria um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Aí ele diz assim no versículo 14, ó:
E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, isso significa temor. Ele está dizendo assim, se você tem temor, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Além de sabedoria, felicidade, alegria, prolongar os seus dias. Esse prolongar os seus dias não resume-se aqui na terra, não resume-se aqui no plano físico. Prolongar os seus dias é a vida eterna. Prolongar os seus dias é a eternidade. Bem, o temor do Senhor é sabedoria. E essa sabedoria está em Jesus, que é a voz da sabedoria encarnada. Lá, o apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo de número 30, Paulo ele diz assim, ó. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O que está dizendo? Que Jesus Cristo é para nós sabedoria, justiça, redenção. Jesus é a sabedoria. A fonte de sabedoria é Jesus. Aquela voz que Salomão ouviu, pede-me o que tu quiseres, ele pediu sabedoria, ele pediu, eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero ter esse Deus na minha vida. Bem, então o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Essa é a fonte da sabedoria. E esta sabedoria nos leva à verdadeira felicidade. Só essa é a única fonte. É a única que nos leva à verdadeira felicidade. Você quer ser feliz de verdade? Lá em Lucas, no livro de Lucas, o capítulo de número 23, presta atenção nesse detalhe aqui para você. Presta bem atenção nisso. Lá em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo de número 33, vai falar de Jesus numa cruz e 2 ladrões. Um de cada lado de Jesus. Havia 2 ladrões ali. 2 malfeitores. Jesus está no meio. Bem, mas um dos ladrões diz assim, capítulo 23 de Lucas, capítulo 23, versículo de número 39, para você guardar, nunca esquecer isso na sua vida. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então, um deles está condenando ali, dizendo, se tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo que tu fala aí, solta dessa cruz, sai daí. Mas o outro diz assim, ó, nós nessa situação que estamos, mesmo assim você ainda não teme o Senhor? E olha a resposta de Jesus. Aí ele diz assim, ó, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino? E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava ali na cruz, ele não teve tempo para se batizar. Aquele homem estava ali na cruz, não teve tempo para participar de ceia, não teve tempo para entregar dízimo, nem oferta, não teve tempo para ir lá na frente levantar a mão, como muitos estão fazendo hoje. Ele não teve nada disso. Mas ele reconheceu, ele temeu o Senhor. Ele diz assim, respondeu, porém, outro, dizendo, tu nem ainda temes a Deus? Ele demonstrou temor ao Senhor Jesus. Ele temeu ali. Diante dele estava o Senhor. Diante dele estava a fonte de sabedoria. E Jesus diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Felicidade eterna. Plena felicidade. Porque buscou sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Você quer ser feliz? Você quer ter discernimento? Você quer ter sabedoria para saber aplicar o seu conhecimento na sua vida, ser feliz e abençoar outros? Teme ao Senhor. Busque a fonte da sabedoria. Essa sabedoria é uma pessoa, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que você possa compreender isso. Que você possa buscar ardentemente isso. Não fique buscando conhecimento teológico. Não fique buscando conhecimento superficial.
Não fique achando que você tem conhecimento da Escritura, tem conhecimento da Bíblia, que você é isso, que você é aquilo, que isso está te trazendo felicidade, vai te fazer feliz. Nada disso. Nada disso. A verdadeira felicidade está na sabedoria, em ter sabedoria. E essa sabedoria é Cristo, o Senhor. Quando você é cheio da presença de Deus. Quando você tem Cristo na sua vida. Quando você adora somente a Ele, busca a Ele, cultue a Ele, reverencie somente a Ele. Então você vai ser cheio de sabedoria e vai saber aplicar todas as palavras de Deus na sua vida de maneira tal que você vai ser bem sucedido, porque Salomão, ele recebeu bônus. Ele pediu sabedoria e Deus disse para ele, você vai ter riqueza, você vai ter isso, você vai ter aquilo, ainda vai ter dias prolongados. É isso que o Senhor quer para a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, sim, Senhor. Eu peço por essas pessoas que estão ouvindo, que ainda vão ouvir essa mensagem, que possam compreender que a fonte da sabedoria é Cristo, Senhor. E que aquele que tem sabedoria, ele sabe aplicar os conhecimentos de tal maneira de ter uma vida feliz, alegre. Não apenas para ele, mas também para abençoar os que estão próximos, levando a alegria, levando paz, palavra de conforto, de edificação, palavra que venha transformar vidas, porque ele é um manancial de sabedoria e de conhecimento do Senhor. Mas para tudo isso é necessário temer ao Senhor. E isso está se perdendo. Nós vemos hoje um falso evangelho. Nós vemos hoje umas falsas pregações buscando riquezas materiais. Hoje, até mesmo os louvores não glorificam o Senhor. É para homem, hoje é culto para homem, hoje é culto para mulher, culto para deputado, hoje é culto para tudo. Todos os dias tem culto, menos para o Senhor, que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser adorado. Por isso falta tanta sabedoria, tanta sabedoria. Hoje tem o advento da internet, as pessoas têm acesso à Bíblia, mas nunca houve, Senhor, tantas pessoas analfabetas sem conhecimento da Escritura. Por isso não tem sabedoria. Te peço, ó Espírito Santo, fortalece essas pessoas para buscar o Senhor. Buscar a fonte de sabedoria que é o Senhor. Se aproximar do Senhor. Ter intimidade ao ponto de ouvir a sua voz como Salomão ouviu. E compreendeu que ali era a fonte da sabedoria. E que elas possam entender que essa sabedoria, ela habita num lugar. E esse lugar tem que ter colunas, 7 colunas, são perfeição. A sabedoria só pode habitar em pessoas que são aperfeiçoadas pelo teu Santo Espírito. Essas colunas são firmeza. Essa firmeza só podemos encontrar com sabedoria no Senhor. Te peço, ó Deus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo. Que abra os olhos espirituais, que venham buscar sabedoria, sejam sábios, para que Deus possa usá-los de verdade. Não com falsidade, não com fingimento, não prometendo promessas, não fazendo campanhas, votos, nada disso, mas que tenham sabedoria e saibam aplicar o conhecimento das Escrituras na vida dela e de outros. Por isso eu te peço, Senhor, fortalece o teu povo. E aqueles que ainda não te conhecem, possam te buscar, ter essa intimidade e serem felizes, não apenas aqui, mas no porvir. A vida eterna contigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa fluir no seu coração. Que você tenha sabedoria para ser um canal de bênção na vida de outros, compartilhando essa mensagem. Nós estamos completando 5 anos nesse mês de março, 5 anos de pilares da edificação. Nós iniciamos num momento crítico, muito crítico, onde as pessoas estavam desesperadas. Todo dia falecia alguém próximo, né? Ali na pandemia. Quantas pessoas partiram, as igrejas fechadas. Né? E naquele tempo, os profetas que vocês veem aí hoje, nenhum deles se levantou para dizer que ia acontecer. Nenhum deles. Não acredito nessas profetadas que tem por aí. Mas nós estamos aqui há 5 anos. Glória a Deus. E durante esses 5 anos, o Senhor tem nos abençoado. Durante esses 5 anos, nós temos... muitas coisas nós aprendemos. Muitas lições, provações nós passamos. Mas passamos porque o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado. Amém, Jesus. Mas nós temos projetos maiores do que esse. Nós temos pessoas na África, em Moçambique, que nos pede estudo, nos pede orientação. Nosso desejo é muito além do que isso.
Nós tivemos a oportunidade de fazer culto nos lares em alguns lugares, né, no Guarujá, em João Pessoa, aqui no interior de São Paulo, Natal, Juarez Távora, Campina Grande. Nós estamos agora em Santo André, reunindo as pessoas em casa, mas o nosso objetivo é uma igreja, é algo maior do que isso. Nós pedimos que vocês orem por nós. Você que mora aqui na região de Santo André, do ABC, se você deseja uma visita, orar na sua casa, estudar junto à Bíblia, só você se manifestar através do Messenger. E mesmo você que mora em outro lugar, nós pregamos em igreja, nós vamos em igreja, nós pregamos. Talvez você pergunta, mas cobra? Não. Nós nunca cobramos nada e nem cobramos. Nós somos abençoados em abençoar outras vidas. Amém, Jesus. Esse é o nosso desejo, é esse o trabalho de Pilares de Edificação, fortalecer vidas. E todos os dias nós oramos por cada família, cada pessoa representada do Pilares de Edificação. E nós vemos o crescimento, as bênçãos do Senhor. Nós começamos o Pilares de Edificação com 4 pessoas no Facebook. Hoje, as mensagens chegam a mais de 70 mil visualizações. Porque o Espírito Santo está abençoando vidas. Amém, Jesus. Tem muitas pessoas carentes, muitas pessoas necessitando de oração e de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus, por ter ministrado em nosso coração palavras que possam ajudar a vocês. Então nós pedimos durante essas lives, esse mês de março, que orem por nós. Ore pelo nosso ministério, Pilares da Edificação. Nós não estamos... Pilar da Edificação não é ligado, vinculado a nenhuma igreja, não é vinculado a nenhuma conversão, embora nós temos igreja, nós temos pastor, nós vamos na igreja. Prego em igreja. Prego na igreja. Mas, Pilares da Edificação, ele tem um propósito bem maior. Bem maior. E nós contamos com a colaboração de todos vocês. Ore por nós. Você que, de repente, está ouvindo, tem uma livraria, quiser nos ajudar com livros, livros de teologia, bíblias, será sempre bem-vindos. Né? Nós não recebemos oferta, nós não recebemos nada disso. Nós pedimos orações por vocês. Orem por nós. Orem por Pilares de Edificação, porque nós também estaremos sempre orando por vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite, um final de semana abençoado. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe.